que para mim é fundamental quando nós falamos de peeling, né? Eu até comentei ontem, na nossa aula de ontem, nós falamos sobre a questão das principais características dos peelings, profundidades, cuidados, características em relação aos ácidos que são fundamentais para a nossa utilização. Então, assim, a aula de ontem, ela foi um grande diferencial para o que nós vamos estar falando hoje, tá? E aí, seguindo o mesmo processo de ontem, nós estamos no nosso chat aqui, onde vocês podem estar colocando todas as dúvidas de vocês, onde a gente vai ter essa troca de conhecimento, tá? Fiquem bem à vontade que eu respondo, assim, todas as dúvidas de vocês, tá? E peço para que, caso alguém não esteja com o microfone desligado, por favor, desligue, né? Porque fica mais fácil para o grupo como um todo ouvir, tá certo? Então, vamos para o nosso conteúdo, que é o que importa. Pega caneta e papel, porque mesmo vocês tendo acesso a esse material, como nós já disponibilizamos para vocês o material de ontem, sempre existem detalhes que a gente coloca aqui e que acaba que não está no slide, que eu acho que é muito importante vocês terem aqui, até porque junto desse material eu coloco muito para vocês, eu compartilho muito da minha experiência ao longo desse tempo. Até porque, gente, o que é importante a gente saber? Que eu tenho uma regra de vida que, na realidade, é muito utilizada na medicina, que a clínica ela é soberana. A prática, ela é soberana, gente. Então, assim, muitas vezes a gente visualiza algumas coisas em alguns artigos científicos. Nossa, tal artigo fala isso. Mas na prática, nem sempre é tão bonitinho como na teoria. A teoria, ela é muito bonitinha, ela é muito completa. E geralmente, quando nós vamos para a prática, nem tudo sai como naquele artigo que você leu. Claro que o artigo ele é muito importante, técnicas é muito importante, mas nada substitui a mão na massa. Nada substitui você estarem colocando a mão na massa. Inclusive, gente, esse é um ponto até para a nossa aula de hoje, para vocês estarem levando para vocês. Eu trabalho com peelings, eu gosto muito de falar, eu trabalho, eu formulo, eu uso e eu faço peelings nos meus pacientes. Então, assim, eu trabalho muito com peelings, mas a minha experiência, assim, eu fiz muitos cursos, fiz. Mas se eu tivesse feito 1000 cursos e não tivesse colocado em prática, eu não teria a experiência que eu tenho hoje. Então, a minha sugestão é inicie, comece, tá? Porque isso sim vai fazer todo o diferencial, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre as estratégias para o uso do peeling manipulado e do peeling industrializado. Outro nome bonito para peelings manipulados são peelings magistrais, tá? Então as farmácias de manipulação, elas podem também ser conhecidas pelos nomes de farmácia magistral, que nada mais é, né, essa estrutura que vai estar trabalhando com produtos mais personalizados. Então, assim, é importante, né, nós sabermos, como nós falamos ontem, que os peelings químicos, eles são classificados em grupos de acordo com a profundidade da necrose, né, da lesão que foi gerada no tecido, provocado pelo agente esfoliante. Ontem nós falamos bastante sobre essa questão dos ativos, nós falamos sobre concentrações, que no caso de ácido, quanto mais ácido, mais potente vai ser esse ácido, maior vai ser o impacto que ele vai gerar na pele, e ao mesmo tempo, com maior impacto, nós também vamos ter mais risco de ter lesões, tá? Então, isso realmente é o que vai fazer o grande diferencial na hora de nós estarmos trabalhando. Então, as características dos agentes que nós estamos trabalhando vão fazer grande diferença, tá? Então, nós vamos ter os peelings muito superficiais, né? Que são aqueles que afinam, removem, que não vai criar uma lesão abaixo do extrato granuloso e que são os peelings que nós trabalhamos. Os peelings que eles têm uma ação mais potente a isso são peelings que vão causar lesões maiores, mas que ao mesmo tempo que ele causa essa lesão maior, um dos pontos que é muito importante nós sabermos, quanto maior a lesão, maior o efeito negativo que você pode ter. Então, assim, quanto mais agressivo você for, pior o efeito rebote pode ser se você não tiver os cuidados adequados. Na minha opinião, nessa minha experiência, gente, eu consigo ter resultados tão impactantes, tão maravilhosos usando os peelings que nós podemos usar
com uma certa segurança, né? Eu não gosto muito de usar essa segurança, porque às vezes dá aquele ar como se o ácido nunca fosse dar errado. E ele pode dar errado por 1000 fatores. Mas assim, quando eu coloco aqui para vocês em relação ao peeling muito superficial, é que ele é um peeling mais controlado, né? O superficial, que é um peeling mais epidérmico, vai gerar uma necrose de parte ou de toda a epiderme, que pode chegar até a camada basal. Lembrando que a camada basal é aquela primeira camada da epiderme responsável por produzir células novas. E a gente tem que ter muito cuidado para não ter uma lesão nessa camada, porque se você tiver uma lesão nessa camada, automaticamente você vai estar interferindo todas as outras camadas da epiderme. E nós temos os peelings médios, que chega até a nível de derme papilar, que produz necrose de parte ou de toda a derme. O peeling médio, assim como o peeling profundo, são peelings que geram uma irritação muito grande, uma hipersensibilização, uma dor. E esse paciente, muitas vezes, ele tem que ser sedado para aguentar esse peeling. Inclusive, peelings profundos, os pacientes, eles têm que ficar internados, são peelings que para recuperação esse paciente precisa ficar por volta de 30 dias dentro de casa, sem se expor ao sol, sem se expor a ambientes quentes, geralmente fica dentro de um quarto, no ar-condicionado. Então, assim, quanto maior a agressão feita, maior o risco de lesão, obviamente, melhor os resultados também. Eu tenho uma regra de vida que é devagar e sempre. Eu prefiro fazer 4 peelings seguros do que fazer um peeling que eu posso lesionar, ferir, gerar uma cicatriz no rosto de uma paciente que talvez eu não consiga remover, tá? Alguns profissionais, como médicos, trabalham com esse tipo de peeling, mas porque eles podem estar realizando procedimentos, caso haja efeito rebote, que muitas vezes a gente não pode, como prescrever antibióticos, ir para o centro cirúrgico para alguma correção, coisas do tipo, tá? E qual nível propriamente dito que nós vamos estar estudando, né? Qual o nível que a gente vai trabalhar? Então, bora falar aqui um pouquinho sobre a questão da legislação. Isso é um ponto que eu acho muito importante. É muito importante nós compreendermos hoje o que a legislação do mercado, o que a Anvisa fala. Todo produto que chega à sua mão, todo e qualquer produto, sabonete, shampoo, a água micelar que você tem, o ácido que você compra daquela empresa como Ádicos, como Cosmobeauty, produtos industrializados, todos esses produtos, eles saem, eles são liberados de acordo com a Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que serve para quê? Ela vem exatamente para regular, né, para dizer, olha, gente, produtos até tal concentração, até tal pH, ele vai gerar a segurança do seu paciente na hora de utilizar. Inclusive, eu não vou falar aqui o nome dessa empresa, há uns tempos atrás, eu acho que há uns 5 anos, tinha uma determinada empresa que ela vendia um peeling que fazia um resultado sensacional, que o rosto ficava vermelho, irritado, a descamação super forte. Quando a Anvisa foi lá, esse peeling estava sendo vendido num pH 1,2, né? Então, assim, ou seja, um pH extremamente baixo. Ontem eu falei para vocês sobre a escala do pH, que quanto mais próximo a 1, maior vão ser as chances da gente ter uma lesão na pele, porque esse peeling ele fica descontrolado, né? E de acordo hoje com a Anvisa, peelings que são seguros para uso em cabine, quando eu me refiro cabine, é consultório, é o que o profissional vai estar utilizando. No caso dos alfa-hidroxiácidos, que são os ARRAs, os alfa-hidroxiácidos são aqueles produtos mais que a gente conhece, né? Que são da família dos alfa-hidroxiácidos, como o ácido glicólico, o ácido mandélico, o ácido cítrico, o ácido málico, todos eles estão classificados dentro dos alfa-hidroxiácidos. E eles industrializados, nós temos uma concentração máxima de 10%, que é o que vai gerar uma segurança, e o pH mínimo de 3,5, ou seja, menos do que 3,5, esse produto não pode ser, ele pode aumentar para 4, 5, lembrando que quando eu tenho um produto com pH, no caso dos alfa-hidroxiácidos, um sabonete glicólico, de ácido glicólico, se eu tenho esse produto num pH
por exemplo, deixa eu ver, 6, é um produto que ele já está muito próximo do neutro, né? O neutro é o 7. Então, assim, esse ácido, ele basicamente não vai ter uma ação tão boa, porque ele deixa de ser tão ácido para ir muito para a parte da neutralidade. Então, ele acaba perdendo a força. Então, quando nós fazemos o peeling, qual é o nosso intuito? Que a gente falou ontem. Nós queremos gerar uma irritação. Nós queremos gerar uma sensibilização naquela área da pele que nós estamos trabalhando. Então, nós estamos trabalhando ali na epiderme. Então, o meu pH ele tem que ser mais baixo para eu gerar essa irritação. Essa lesão terapêutica que eu vou estar gerando com o peeling é que vai fazer com que haja renovação, o aumento do metabolismo da pele daquela área. Então, esse é o nosso intuito propriamente dito, tá? Garantido assim o respaldo legal, além de enaltecer o profissionalismo de quem atua na área. Então, assim, hoje, quando vocês verem algum produto da indústria, principalmente, todos eles só podem sair da empresa, por exemplo, grandes empresas como Cosmobiot, como Adicus, Samana, Tulipia, todos eles que trabalham com ácido, esse ácido, se ele se caracteriza como peeling, o pH mínimo dele é 3,5, tá? Ele não pode ser vendido se estiver no pH inferior a 3,5. Para a Anvisa, o pH correto pode evitar sequelas como cicatriz, que foi o que eu falei para vocês. Quando nós temos um produto com pH muito baixo, isso acaba interferindo na ação do produto, que eles tornam o produto mais agressivo, mas ao mesmo tempo um produto que a gente não consegue controlar a ação, o que pode ter efeitos negativos. Pode gerar cicatrizes, discromias, né? Geralmente hiperpigmentações e até infecções superficiais, então queimaduras, formação de bolinhas, efeitos não muito positivos que a gente vai querer a nível de um peeling, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, todo peeling que você comprar industrializado, pelo menos 3,5 ele vai ter. E a maioria das empresas deixam bem na risca 3,5, porque elas querem gerar essa irritação na pele. Então, geralmente, quando você compra um peeling da indústria, eles colocam. E já aproveitando que nós vamos estar falando sobre os peelings manipulados, quando nós também levamos para uma farmácia de manipulação, a farmácia de manipulação ela também deixa no pH 3,5. Então, por isso que quando eu for pedir um peeling de uma farmácia de manipulação, eu não preciso estar dizendo assim, olha, por favor, o pH é 3,5, porque a farmácia, ela consegue, a farmácia de manipulação, ali, o farmacêutico, o manipulador, eles estão aptos, eles entendem o peeling que você quer utilizar e automaticamente ele vai estar colocando esse peeling num pH 3,5. Salvo situações, por exemplo, que um médico pediu para ser um pH 2. Um exemplo. E aí, o manipulador, no caso, a farmacêutica, vai estar ajustando para que esse produto ele venha no pH 2, tá? Mas isso é algo que vai ser algo mais extra. Então, vamos lá. O ponto, né? A pergunta que não quer calar. Ok, Aline, me fale das vantagens e das desvantagens de eu comprar um produto, né, um dermocosmético, que esse nome dermocosmético, ele não é considerado para a Anvisa. Então, a Anvisa, para ela, tudo é cosmético, desde o sabonete em barra, o Dove que eu compro, até o peeling de uma indústria que eu utilizo no meu consultório, tudo para a Anvisa é cosmético. Porém, as empresas colocaram o nome de dermocosmético, né? Na realidade, é usado primeiro um termo de cosmecêuticos e depois veio uma roupagem nesse termo, que acabou sendo o dermocosmético, que são ativos que vão ter uma ação superior a um cosmético normal, do que higienizar, adornar, perfumar. Ele vem para tratar a pele, mas ele nem é um medicamento e nem é esse cosmético mais simples. Então, o mercado colocou esse nome de dermocosmético, até porque fica muito bonito, tá? Mas quando a gente fala em relação à Anvisa, a gente considera só cosmético. Então, qual vai ser a vantagem e a desvantagem de eu ter um produto industrializado e estar utilizando um produto manipulado, tá? A gente vai ver aqui direitinho qual dos dois. Deixa eu ver aqui se tem perguntinha enquanto isso. A Adriana perguntou qual é o melhor produto para o colo, peeling, hidratante.
Adriana, geralmente quando eu falo em hidratante, eu gosto, depende, né, de como tá o colo, mas considerando um colo assim envelhecido, eu gosto de trabalhar muito com produtos à base de ceramidas, ácido hialurônico. Se tiver, no caso de linhas de expressões, eu vou colocar aqui ceramidas e ácido hialurônico. No caso de situações onde você tem a presença de linhas de expressões, você pode trabalhar com o Matrixil e o Argireline, são os dois que a gente pode estar trabalhando também, tá? Em relação aos produtos para o colo, o que a gente tem que entender é que a região do colo é uma área muito sensível. Um ácido que eu nunca deixo de usar é o ácido glicólico, para mim ele faz parte dessa formulação. Em contraproposta, é importante a gente ter cuidado na hora de estar realizando o peeling propriamente dito, tá? Mas seria o ácido que não pode faltar para mim em um peeling da área de colo, tá bom? Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Então, assim, tanto o peeling como o industrializado, como manipulado, ele vai ter suas vantagens e desvantagens, como tudo na nossa vida, né? E o importante é a gente conhecer muito bem o potencial de cada um deles antes de comprar. Então, é muito importante que a gente conheça, entenda o que a gente está comprando. E aí, gente, vou fazer uma dica, né? Dar uma dica para vocês e pelo amor de Deus, também. Desculpa. Hoje, o que as empresas fazem, né? Isso eu estou colocando a nível industrializado. Elas colocam uma nova roupagem dos produtos. Então, você vai numa feira, né? Já faz um tempinho que a gente não vai numa feira. Mas, por exemplo, eu vou numa feira como Estética em São Paulo, Estética em Rio, e eu vejo aquelas milhares de empresas vendendo peelings, a gente fica doida, né? Porque em todas elas, por exemplo, você entra, vou falar de uma empresa aqui, mas eu não estou falando mal, é só uma característica, é só um exemplo. Eu vou no stand da Cosmobeauty. Gente, a Cosmobeauty, para mim, na indústria, é a empresa que tem a maior variedade de peelings. É muito peeling que eu não tenho nem tempo de processar o que aquele peeling faz, né? São muitos peelings. E aí a gente fica um pouco perdida. Ai, meu Deus, qual peeling eu vou usar? Qual peeling eu vou trabalhar com ele? Então, o que é importante a gente saber? Que quando eu trabalho com peelings, é mais do que o nome comercial, né? Ah, esse é peeling disso, peeling daquilo. A gente tem que olhar quais ativos estão ali. O que eu noto quando a gente vai para essa feira? Inclusive, existem empresas que têm a mesma composição e coloca 3 nomes diferentes para o mesmo produto. Então, assim, vocês, como profissionais, o que a gente vai olhar? O que tem dentro do produto? Às vezes a empresa, por exemplo, o ácido glicólico ele pode estar incluído em formulações para acne, formulações rejuvenescedoras e formulações clareadoras. Nós temos aí só 3 exemplos. Aí o que eu vejo? Determinada indústria pega o ácido glicólico, faz um kit e diz que aquele dali é para mancha. Faz outro kit, diz que aquele dali serve para rejuvenescer. E aí, faz outro kit, o terceiro para acne. Você vai ter o mesmo produto ali, com 3 roupagens diferentes. Aí, geralmente, o profissional vai lá e compra os 3, até porque, gente, em feira é uma adrenalina, né? A gente é induzido à compra. E, assim, aqui o que eu quero chamar a atenção para vocês é olhem os ativos que estão dentro. Porque senão, daqui a pouco, você vai se ver com 5, 6 kits. E quando você vai olhar os produtos, você tem os mesmos produtos em consultório. Então, tomem cuidado na hora de comprar, tá? Deixa eu ver aqui. Outra coisa, concentração de ativos. Todas essas empresas que vendem dermocosméticos, elas têm que nos dizer a concentração. Já existem algumas empresas que vêm dizendo a concentração. Por exemplo, a Ecos vem dizendo... Deixa eu ver qual é a outra. Eu esqueci o nome da outra marca. Tem uma outra marca também muito conhecida, não estou lembrando agora, que vem também toda a concentração dos ativos dentro, o que facilita muito. Mas se determinada empresa não colocou, gente, pergunte, que todo mundo sabe.
né? Não é um produto assim, por exemplo, eu vou saber o segredo da fórmula do produto da Dior. Não. Se você chegar ali para representante da Adicos, da Belcol, elas têm acesso a falar da concentração. Elas têm acesso a dizer isso para a gente. Então, assim, pergunte a ela qual é a concentração, porque isso também acaba sendo um divisor de águas na hora de você comprar o produto ou não, tá? Deixa eu ver o que mais. É interessante a gente conhecer o potencial de cada um, né? Tanto do manipulado, o que serve para você. Então, o que é que se encaixa no seu dia a dia? Então, a gente vai decidir o que se encaixa para você e o que não se encaixa. Assim você consegue explorar o máximo e no momento e na medida ideal, né? A principal diferença nos dermocosméticos manipulados é que ele cuida da sua pele, considerando as particularidades dela. Além disso, é possível contar com eles para realizar um cuidado preventivo. Isso é muito importante. O produto manipulado, você consegue fazer algo que ele seja mais específico. Você vai usar um produto que ele é mais específico. Como assim, Aline? Explica um pouco. Quando eu vou comprar um produto, por exemplo, eu vou comprar um hidratante da Nivea, um exemplo. Aquele hidratante, ele não foi feito para a Aline. Aquele hidratante, ele foi feito para todo mundo utilizar aquele mesmo hidratante. O que vai acontecer? Na minha pele pode funcionar, na pele da Gisele pode não funcionar, pode ter um efeito rebote e aumentar a oleosidade. Na da Lucileia pode ser que tenha uma alergia. Da Eudísia pode ser que não aconteça nada. Então, assim, são produtos que quando saem, como eles têm uma amostra muito grande de pacientes que vão usar, né, de clientes que vão usar, a gente tem mais chances de ter um efeito pequeno, porque aquele produto, quando ele é vendido, por exemplo, um hidratante, ele é feito para milhões de pessoas usarem. E quando a empresa faz, ela tem que diminuir o máximo os riscos desse produto, fazendo com que esse produto industrializado se torne um pouco mais fraco. Porque a partir do momento que ele se torna um pouco mais fraco, um número de maior pessoas podem usar sem ter efeitos negativos de lesionar ou irritar, tá? Então, no caso dos peelings manipulados, não. No caso dos peelings manipulados, nós conseguimos personalizar. Então, o manipulado, ele está muito mais ligado a personalizar do que qualquer outra coisa, tá? Mas eu vou dizer para vocês qual foi o ponto que me fez escolher trabalhar mais com manipulado. Hoje eu trabalho mais com manipulado, não descarto industrializado, mas hoje eu trabalho mais com manipulado. Então, assim, a gente cada vez mais, né, a medicina, a área da estética de forma geral, a gente trabalha muito com alterações na estética de forma preventiva, né? Então, assim, tudo hoje, até um tempo atrás, o nome prescrição, ele estava muito ligado ao médico, né? Mas hoje, inclusive puxando para a farmácia de manipulação, hoje os farmacêuticos, eles podem prescrever. Olha que interessante. Então, Aline, eu posso comprar um peeling de uma farmácia de manipulação? Que é uma das perguntas assim, que mais me fazem. Pode. Mas pode por quê? Porque quando eu compro, por exemplo, um peeling de ácido glicólico a 10%, esse peeling ele é considerado um cosmético e a Anvisa considera um produto de venda livre. Então, não preciso de receita médica para comprar esse produto. Por isso que a gente pode comprar. Porém, o que acontece? Existem farmácias que ainda não se adaptaram a esse modelo. Isso é uma regra da Anvisa. Mas eu não posso obrigar a farmácia a me vender se a pessoa que está ali liberando o produto, ela não quer liberar para mim. Mas está na letra da lei que é um produto de venda livre e que a farmácia de manipulação pode liberar sim para vocês. Inclusive, desde 2013, por sinal, eu estava no congresso de farmácia, desde 2013 que eu participo dos principais congressos de farmácia que tem, e eu estava numa mesa redonda onde foi reconhecida a farmácia estética, né? Essa área da farmácia voltada para a estética, onde se falou bastante sobre essa parte de liberação e do farmacêutico também dentro do mercado de estética como atuante, né? E a partir daí, gente, a farmácia tem ganho muitos benefícios e a partir daí também as farmácias de manipulação se adaptaram a esse
novo mercado. Então, hoje nós temos farmácias de manipulação que trabalham só com produtos estéticos. Inclusive, eu dou consultoria para uma rede de farmácia de manipulação que eles têm uma linha já específica só para limpeza de pele, para peelings, etc, tá? Então, vamos lá continuar. Então, assim, quando a gente para pensar em algo personalizado, olha que interessante. Se você tem manchinhas, um exemplo, né, de personalização, manchinhas na região da bochecha e ali o profissional te indica uma fórmula com vitamina C manipulada, não ácida, porque a pele está sensibilizada por um peeling recente. Eu consigo ter os benefícios clareadores e, ao mesmo tempo, normalizar a pele, prevenir a pele de novas lesões. Então, o que é bacana quando eu faço o produto manipulado? Eu consigo juntar ativos que eu gostaria de usar naquela paciente, eu consigo usar concentrações diferenciadas e escolher o que seria o melhor para aquela paciente estar utilizando. Então, quando a gente para pensar um pouco nesses produtos, né, é interessante a gente saber que ao mesmo tempo que nós vamos personalizar, nós vamos entregar algo melhor para o cliente, né? Então, assim, quando eu falo de um produto manipulado, ele é uma opção maravilhosa para tratar situações particulares, para a gente estar tratando peles diferenciadas. Quando eu quero fazer algo totalmente personalizado para os meus pacientes, de acordo com as necessidades de cada um deles, tá? As principais diferenças que os dermocosméticos manipulados vão se destacar em relação aos industrializados. É inovador, é personalizado, é criativo. Vocês podem começar a mexer nas formulações. Elinha, eu estou entrando agora. Gente, se você não sabe, se você não se sente capacitada a isso, vai na farmácia de manipulação e chama o farmacêutico. Eu falo muito, tenha um farmacêutico para chamar de seu, né? Então, assim, eu mesmo olha, desde 2009 que eu trabalho enfurnada dentro de uma farmácia de manipulação, com laboratório, com farmacêuticos ao meu redor. E tem situações que às vezes eu estou fazendo uma fórmula, eu fico com dúvida. Eu fico assim, gente, será que isso aqui dá certo? E aí eu ligo, vou falar com o farmacêutico. Então, assim, faça amizade com o farmacêutico. Isso é uma dica, assim, para a vida. Faça amizade com o farmacêutico, porque ele vai sentar ali com você. Quando eu digo fazer amizade, né? Para sair, não, mas é você ir até o farmacêutico e você gerar essa relação de cordialidade. Porque, afinal, quando se fala em pH, em misturar vários ativos, vocês não têm essa experiência. Quem vai ter experiência é o farmacêutico que está lá dentro manipulando. É o que eu disse, muitas vezes a teoria é uma coisa, na prática é outra. Por exemplo, a gente que trabalha, para mim a manipulação é como fazer um bolo. Às vezes você vê 3 pessoas fazendo a mesma massa de bolo, uma fica muito boa, a outra fica salada e a outra fica ruim. Mas tinha os mesmos ingredientes, mas na hora de fazer deu errado. Então a manipulação também pode ser assim, né? Então muitas vezes ela não vai sair do jeitinho que você estava imaginando. Às vezes a gente quer fazer fórmulas mirabolantes e muitas vezes eu vou para o farmacêutico ele me dá um norte, ele me direciona. Então sugiro vocês procurarem uma farmácia de manipulação, uma farmácia que tem esse atendimento diferenciado para a estética, para que eles possam estar te orientando, caso você tenha uma dúvida a mais, ou um caso de paciente específico, com características específicas, pede ajuda mesmo, tá? Isso é muito importante. A potência dos dermocosméticos manipulados resulta na agilidade do tratamento e resultados mais satisfatórios para o paciente, porque a gente consegue ter uma ação mais forte, a gente consegue ter uma ação mais personalizada para esse paciente. A multifuncionalidade individualizada dos dermocosméticos manipulados, eu consigo colocar vários ativos dentro. Então, muitas vezes, quando eu faço uma formulação, por exemplo, faço uma formulação para a área dos olhos. Então, muitas vezes, meu paciente ele está vindo porque ele está tendo uma dificuldade de circulação. Mas na área dos olhos eu também tenho linhas de expressões. Por que eu não coloco um ativo para trabalhar as linhas de expressões? Minha paciente também tem tendência a gerar bolsas. Por que não colocar um ativo ali que vai reduzir essas bolsas que são formadas na área dos olhos? Então, o bacana também da manipulação é que a gente consegue colocar várias características dentro da formulação, tá?
Ativos exclusivos para atuação médica, alguns, né, que são considerados medicamentos, são restritos a algumas concentrações maiores. Então, assim, não é tudo também o que a gente consegue manipular. Por exemplo, eu quero manipular uma pomada que ela seja antibiótica. A gente não pode, né? Então, assim, por isso também que é muito importante ter o farmacêutico ali, porque às vezes você acha, gente, não tem nenhum problema isso aqui. Chega lá o médico, olha, não pode, o médico, perdão. Chega lá com o farmacêutico vai dizer que pode ou que não pode, vai te dar uma sugestão. Às vezes eu estou fazendo algumas formulações e eu não quero usar determinada substância, e aí eu falo, puxa vida, Ju, Thelma, que são as minhas duas farmacêuticas do coração. Poxa, eu não quero usar uma substância. Tem outro substituto? Tem alguma coisa que substitui isso? Me dá um exemplo, né? Abre aqui a minha mente, aí elas vão me dando vários exemplos e tal. E aí a gente vai chegando. Também tem as situações que eu peço help mesmo. E por que que eu tô falando isso para vocês? Porque, gente, se eu que tenho mais de 10 anos de experiência, eu peço help, quem está iniciando tem que grudar mesmo para até você ter essa autonomia de estar realizando os procedimentos propriamente ditos, tá? A ação anti-envelhecimento é muito forte, que nós vamos ter em relação aos dermocosméticos, possibilidade de formulações individualizadas, por exemplo. Inclusive, eu gosto muito de trabalhar com vários tipos de peeling. Vou dar um exemplo de um peeling que é minha aluna do curso Manual do Melasma, sabe? Que é o peeling de cerveja. E o peeling de cerveja é um peeling que existem até empresas que trabalham a nível industrializado, mas que não é a mesma coisa, né? Então, o manipulado, ele sempre vai ser mais potente do que o produto industrializado, tá? Quando eu coloco essa frase, eu estou colocando produtos vendidos para esteticistas, né? Para profissionais de estética. Eu não estou considerando peelings industrializados, mas feito por médicos, que aí são outras substâncias, tá? Então, assim, mais do que uma boa ideia na hora de fazer um produto, o grande limitante da eficácia das formulações manipuladas está na necessidade da avaliação farmacêutica intensiva de cada produto para realizar, de forma a possibilitar a atuação potencializada e idealizada. O que significa isso? Que todos os produtos que eu vou fazer, é importante que eu tenha o conhecimento, né, do que eu vou fazer e que, dependendo da fórmula mirabolante que eu vou fazer, por exemplo, muitas vezes o farmacêutico ele entra ali para te falar, olha, Aline, essa fórmula aqui não vai dar, né? Tem muita coisa, então nem vai agir, por exemplo. Tem uma ação, vou colocar aqui para vocês, tá? Professora, licença. Oi, pode falar, Jordana. Esse peeling de cerveja, como que a descamação dele é de média? Ele Porque é bem. eu vi um comentário de um colega no grupo falando que usou ele e não descamou nada. Ele é bem relativo, ele não é um peeling que tem uma descamação muito forte, não. O peeling de cerveja, ele é um peeling que ele veio com o intuito de ser uma descamação muito branda. Se não tiver, é uma descamação muito branda, mas isso depende muito, tá? Principalmente da forma que foi realizado o peeling, por exemplo. Um dos maiores segredos, gente, na hora da gente realizar o peeling, isso eu tô falando para qualquer peeling que vocês forem usar, qualquer. Desengordurem bem o rostinho. Em grande parte dos protocolos eu peço para higienizar ou então para colocar um sabonete à base de ácido, porque esse momento a gente retira o máximo de oleosidade que tenha naquele rosto. No caso do peeling de cerveja, ele é um peeling que a base dele não é um peeling super irritativo. Por isso que ele é um peeling que eu sugiro que ele seja de porta de entrada, de início. Por quê? Não é todo paciente que tem melasma que ele vai responder bem a um peeling muito forte. Por exemplo, o peeling de ouro é um peeling extremamente forte. E muitas pessoas querem começar por ele. Mas o peeling de ouro, por ele ser muito forte, lembra que eu falei no início? Quanto maior a força, maior o efeito negativo a gente pode ter. Então, assim, às vezes você faz um peeling de ouro e esse peeling ele vai ser tão irritativo, vai sensibilizar tanto a pele que ao invés de ter um efeito clareador, ele pode ter um efeito rebote. Então, por isso que eu sugiro muito para vocês iniciarem com peeling de cerveja, porque é onde eu vou saber até aonde a pele do paciente aguenta. E já fazendo um paralelo a isso, o fato de não descamar não significa que não vai despigmentar, não significa que não vai clarear, tá, gente? Então, assim, tira isso da cabeça, né? Eu sei que às vezes o paciente
o paciente, muitas vezes, ele vem com o intuito de, como é que eu posso dizer para vocês? O paciente, ele vem cobrando a descamação, porque em algum momento foi colocado que se não tiver a descamação ali, a cara caindo, né, o negócio não está funcionando. Como o nosso intuito aqui é mancha, para mancha não tem essa necessidade, tá? Deixa eu olhar aqui que tem mais perguntinha aqui no grupo. Professora, Oi, pode falar. licença. No caso da intradermoterapia, aqueles ativos para melasma persistente, é bom a gente estar utilizando ele uns 15 dias antes do peeling? E Você quantos pode estar dias associando, após? sim, você pode estar associando 15 dias, colocar no meio do tratamento, tipo, eu sempre sugiro para vocês fazerem o peeling e com intervalo o paciente voltar. Você poderia fazer nesse retorno do consultório, até porque ele tem uma ação de ser mais profundo, né? Tá agindo numa área diferenciada, então você pode estar utilizando a nível de ser nos intervalos, tá? Você pode sim, não tem o menor problema, tá bom? Vamos lá, que a Priscila colocou assim, peraí. Tem muitas perguntas, gente. Peraí que eu vou responder tudo e vou chegar lá. A Mayara perguntou, para a região da virilha e axila, qual a melhor peeling? O que não pode faltar no manipulado do home care? Virilha e axila, eu acho um dos tratamentos mais complexos de se fazer, um dos tratamentos mais complicados, Mayara, de se realizar, porque é uma área onde a gente trabalha muito com o dia a dia do paciente. Então, é uma área onde a gente trabalha muito com calcinha apertada. Aquele atrito da calcinha apertada escurece a área. Às vezes a paciente tem aquela gordurinha naquele local que gera atrito. Se tem essa gordurinha ali naquele local, essa paciente ela não está tendo uma mancha por uma questão hormonal ou por um escurecimento em si, geralmente ali é por uma questão de atrito. Então, nem usa o ácido, porque você vai sensibilizar aquela área, e no atrito que vai acontecer diário, essa paciente pode até ferir e piorar, tá? Então, assim, qual peeling que eu utilizo na área de virilha e axila que não pode faltar? Geralmente eu trabalho com código, trabalho com fítico, trabalho também com ácido tranexâmico, e o mandélico também, tá? O mandélico, certo? Em relação ao home care, acredito para virilha e axila, geralmente eu trabalho com formulações pigmentantes que não tenham esse efeito de descamar. A área de virilha e de axila são locais onde a gente não quer que descame, tá? Porque é uma área que ela não pode ficar sensível demais. Imagina a paciente com a virilha descamando. É uma paciente que não vai usar calcinha, é uma paciente que não vai colocar uma calça jeans e que ela nem deveria andar, porque ali, além de aquecer, vai gerar um atrito. Então, assim, é um peeling que eu quero que clareie, mas que eu não vou pedir naquele local uma descamação, tá? E a nível de home care, o que eu faria, né? Eu faria uma formulação de tranexâmico. Pode até colocar tranexâmico, pode colocar até uma formulação a 2%, confítico, deixa eu colocar aqui, confítico a 2% e concógico a 2%, sempre colocando uma loção hidratante, sempre colocando a base, né, de hidratante, um creme hidratante, sempre sugerindo para que esse paciente ele hidrate muita área e evite tecidos que gerem calor, gerem atrito nessa área, tá bom? Vamos lá, o que mais? Deixa eu ver aqui. Geralmente, o clareamento, Kátia, para virilha e axila, ele em média são 4 sessões, tá? Que eu faço. Se você tiver equipamento, uma sugestão que eu dou é você estar utilizando o LED azul, sensacional. Se você puder colocar entre 15 a 20 minutos o LED azul na área do escurecimento, a gente tem um resultado muito bom também, tá? É uma excelente sugestão. A Kátia, eu uso o peeling ultrassônico no clareamento de axila e virilha, porém queria saber se poderia agregar algum peeling no tratamento. Kátia, o peeling ultrassônico ele não vai ter nenhum efeito na virilha e na axila ali, porque o peeling ultrassônico ele vem com o intuito, né, de acordo com a forma que você utiliza, de ionizar, de facilitar a penetração de ativos, aí sim o ativo que você coloca, que pode ser clareador, vai potencializar, e no caso o peeling ultrassônico, ele entraria na retirada de impurezas, na retirada de excesso de oleosidade, mas assim, para clarear, despigmentar,
parar a produção de melanina, não tem um efeito positivo, tá? A Priscila falou, não tive descamação e minha pele com uma sessão está maravilhosa. Exatamente, né? Como eu disse para vocês, não tem essa regra de descamar. Obviamente, nós, como profissionais, nós temos que orientar que pode acontecer, gente. Tem pacientes que fazem, com certeza já passaram por isso, faz uma limpeza de pele e o rosto está descamando no outro dia. Eu tenho pacientes que esfoliando o rosto, no outro dia está descamando. Então, assim, né? Vai variar de pele para pele, até como os peelings, até com peles mais resistentes de peelings, que muitas vezes descamam muito, pode ser que não descame, tá? Aí a Janaína colocou, mas é relativo, porque eu fiz peeling de cerveja e deu efeito rebote, porque as manchas ficaram mais acentuadas. Às vezes, Janaína, não necessariamente foi um efeito rebote. Na realidade, a sua pele clareou como um todo e evidenciou aquela manchinha. Pode ter acontecido isso. E aí, no próximo peeling, você pode estar realizando a utilização do ácido somente em cima das manchas, tá? Por isso também que é importante a gente sempre estar comparando as fotos, né? Tá avaliando. Se de fato você acha que escureceu, muda a substância. Não é comum peeling de cerveja gerar esse efeito rebote, tá? A não ser, né? Você tá falando aqui que foi você, mas assim, a não ser que um paciente tenha se exposto ao sol, tenha usado uma substância que não deveria usar, tenha ficado em ambientes quentes que podem estar gerando isso também, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Esse manipulado poderia ser de uso diário, à noite, por exemplo, geralmente pode. A minha sugestão é que ele utilize à noite. E no caso, pode ser aplicado pós-depilação? Não. Né? Principalmente depilação a cera, que a gente está tirando todos os folículos pilosos, a pele ali está super sensível, não. Inclusive, depilação com cera, o processo de clareamento de virilha e axila, esse paciente ele não pode estar fazendo a depilação com cera, né? A depilação com cera vai tirar a pele inteira, inclusive até um case aqui para vocês que aconteceu comigo. Eu estava pertinho de casar, inclusive eu fiz 10 anos de casada a semana passada. E o que acontece? Eu doida para ficar linda e maravilhosa para o meu casamento, né? Para arrasar. Fiz um peeling, né? Tava quase comendo peeling para ter o rosto perfeito, lindo e tal. Fiz um peeling, esqueci que tinha feito o peeling e fui me depilar. Fui depilar o buço. Na época, a minha depiladora. Tanto é que há 10 anos eu não faço mais depilação no buço com cera, eu faço só na linha. E essa profissional usou uma cera que era muito conhecida, o nome é Depirol, que é uma cera utilizada para pelos de perna. Gente, ela passou a cera. Quando ela tirou todos os pelos, inclusive a minha pele inteira. Eu ficou em carne viva, porque faziam somente 3 dias que eu tinha feito o peeling. O meu rosto estava no processo de escamação. Eu acabei ficando com efeito rebote aqui na área do buço, que é uma das áreas mais complexas de se tratar. Graças a Deus eu consegui contornar e clareou depois, né? Mas eu quase morro, né? Então, assim, pertinho de casar, né? Eu não queria casar com aquela marca escura aqui na região do buço. Então, assim, a minha sugestão é a paciente ela tem que deixar um pouquinho a depilação, né, durante esse período, deixar o cabelo crescer um pouquinho, ou então ela para a substância 5 dias antes da depilação, se depila e 3 dias depois ela volta. Isso considerando uma pessoa que tem uma cicatrização normal, né? Porque tem pessoas que logo após a depilação, ela fica com foliculite, fica irritada, fica sensibilizada. Essa paciente aí, ela também não está apta para usar ácido. Lembrando que ácidos, gente, são utilizados em peles íntegras, tá? O segredo para se utilizar ácido é pele íntegra. Então, essa pele ela tem que estar perfeita para receber o ácido, tá? Professora, licença. Oi, pode falar. E o que que a gente pode estar fazendo quando dá reação alérgica no pós-peeling? Por exemplo, enche de bolinhas vermelhinhas. Pronto. Quando o paciente, logo após, assim, algumas peles, elas podem estar respondendo dessa forma, tá, Sara? Por isso que tem aquele pós-peeling que geralmente eu indico, né? Inclusive, os meus pacientes, eles já levam o pós-peeling. Por quê? Porque o pós-peeling é uma substância que controla esse processo pós-peeling de irritabilidade, de sensibilização. Eu geralmente indico o básico, que é a compressa de água gelada. Eu uso muito aquelas máscaras comprimidas, que vem, parece um comprimido grande.
Peço para essa paciente colocar na água bem gelada, colocar no rosto, para reduzir essa reação de irritação da pele, né? Porque o paciente ele não está nem incomodado que o rosto está descamando, que está irritado demais, ele se incomoda do rosto dele tá pinicando, tá ardendo, né? Tá, porque é mais a lesão que tem. Então, se ficou o rosto assim, muito vermelho, muito irritado, usa o pós-peeling e também ele pode estar usando compressa de água gelada. Eu sempre peço o paciente usar 2, 3 vezes ao dia, quantas vezes ele quiser utilizar, ele pode estar utilizando sem nenhum problema para amenizar e reduzir esse processo. Porque por mais que esteja irritado, a gente tem que acalmar e reduzir esse processo inflamatório, essa hipersensibilidade da pele para controlar. E ao mesmo tempo observar quais tipos de substâncias está gerando esse tipo de irritação na pele do paciente também, tá? Deixa eu ver aqui também. Peraí. Esse manipulado, se eu coloquei já após depilação. É normal, após passar o efeito do peeling, as manchas voltarem? Não, Gisele, não é normal. O que é normal é assim. O melasma, em especial, ele precisa ser gerenciado. Então, esse paciente, após o peeling, após o tratamento, ele tem que continuar em um tratamento que você tenha uma ação antioxidante, que você continue ali bloqueando a produção da melanina de alguma forma. Então, por isso que a gente pede para o paciente continuar com os nutricosméticos, continuar com o despigmentante, e a cada 3, mais tardar 6 meses, esse paciente esteja mudando esses produtos que ele esteja usando, porque o rosto dele vai se acostumar com aquela estratégia. Então, a gente precisa estar mudando, tá? Mas, assim, voltar não. A não ser que o paciente não se comporte, né? Vai se expor ao sol, então parou tudo. Tem paciente que depois que clareia, por exemplo, eu tive uma paciente que o rosto dela teve um resultado sensacional. O que ela fez? Foi pra praia, como se nada tivesse acontecido. Nós sabemos que o maior gatilho para melanina é o sol. Então, tem que ter esse cuidado a mais, tá? O Mandelic também é um bom peeling de entrada? É sim, Mayara, é um bom peeling de entrada. Porém, o poder despigmentante dele, clareador, é baixo. Mas seria um excelente peeling de entrada, sim, tá? Eu estou sabendo, eu estou fazendo o uso do peeling de cerveja e tenho uma dúvida em relação ao pós-peeling. Posso usar todo dia à noite? Pode sim, Eva. Geralmente eu indico assim, os 3 primeiros dias, o suficiente para o paciente sentir a pele dele confortável, né? Eu tenho pacientes que eu dou que eles nem usam, Aline, eu não tive necessidade. Mas, por exemplo, um paciente chegou em casa, a pele dele, Aline, eu acabei de receber, eu estava falando aqui com vocês, é porque eu não. Deixa eu ver se eu acabei de receber. Eu fiz um tratamento numa paciente, e aí minha paciente pegou e disse assim: Aline, olha, eu tô com uma. Eu falo para paciente que o rosto vai descamar, não sei se vocês conseguem ver. Fala para paciente que o rosto vai descamar, que vai isso, vai aquilo. Ai, gente, não dá para ver. Aí aqui tá descamando, ó. Ela mandou a foto agora. Aline, socorro! Meu rosto está descamando. O que é que eu uso? E logo após o procedimento, eu mando para o cliente, né? Olha, você tem que usar o pós-peeling, hidratar, tratar. Tudo isso ela já sabe, né? Eu só digo assim. Então, o que é que eu disse? Eu fico só reforçando, né? Então, assim, geralmente, Eva, eu sugiro que o paciente utilize por 3 dias. E que esse paciente ele tenha um produto, pelo menos o pós-peeling, eu gosto muito de incluir no tratamento do meu paciente, porque me dá um conforto. Porque quando o paciente está na casa dele e eu estou no consultório, ou então na minha casa, é muito complicado eu estar fazendo algo e eu fico desesperada. Porque eu sou do tipo da profissional que eu não durmo se meu paciente não estiver bem para estar realizando o tratamento, tá? Se ele estiver se sentindo mal, se estiver acontecendo alguma coisa e o paciente em si não passando mal, mas ele não estiver se sentindo bem com o que está acontecendo com a pele dele. Então, geralmente, eu peço para o paciente usar 3 dias, se houver necessidade. Se ele está sentindo irritar, sensibilizar. Alguns peelings, por exemplo, alguns tipos de pele, só de você usar, o rosto fica um pimentão no outro dia. Então, é uma paciente que ela vai pedir para a gente estar fazendo uso desse produto, tá? Uma pele descamou muito bem, a outra foi mais amena, né? A Mariana contando das experiências dela. E é assim mesmo, Mariana. É de pele para pele, reação para reação. Por isso também que a gente pode estar. Que a gente pode também estar aumentando o tempo de alguns peelings, né? Para eles serem
mais forte em peles que precisam e para ser também mais ameno em peles que não precisam, tá? A Mayara perguntou: a cera atrita mais do que a lâmina? As duas são maléficas, sabe? A cera, obviamente, ela tem uma ação do calor, né? Dependendo da cera que for utilizada. E também ao puxar, que não sai só o pelo, também sai a pele inteira. Ali, claro, a camada mais externa, a camada córnea, que está rica em impureza, mas sai uma proteção da pele. E a lâmina de barbear, por sua vez, quando a gente raspa ali a gilete, né, quando ela está sendo passada, ela também tira essa proteção, ela também faz essa lesão. Ela só não vai ter o efeito térmico, mas ela também faz. Tanto é que tanto cera como lâmina de barbear podem gerar lesões de hiperpigmentação, tá? Fiz 4 sessões do peeling de cerveja, a pele melhorou muito, mas ainda tem um mancha em alguns pontos. Poderia ir para outro peeling? Poderia ir para outro peeling também. Pode ir para outro peeling, de uso assim, tipo, eu sugiro no máximo 6, 7 sessões de peelings, porque depois o paciente tem que respirar também. Mas caprichar no pós-peeling, no home care, desculpa, que o paciente está usando em casa. Então, assim, troca se for o caso. Lembrando que, assim, só com peelings, a gente não vai conseguir, não é que só com peelings, mas assim, é muito difícil um tratamento 100%. Nós conseguimos resultados 70, 80, 90, e geralmente eu dou alta para os meus pacientes. Tipo, tá na quarta sessão, eu digo, ok, então agora a gente vai parar um pouquinho, bora parar um mês, você volta daqui a um mês para uma limpeza de pele. Quando você voltar, a gente continua de novo. Então, eu dou também para o meu paciente ali a alta para ele voltar depois e dar continuidade ao tratamento na pele dele, caprichando no home care, tá? Até para a pele dele respirar um pouco para a gente estar realizando uma outra agressão, tá? Vamos lá, vou continuar Aline, eu aqui. posso tirar uma dúvida? Lógico que pode. É, eu fiz o uso do pilo de cerveja e minha pele descamou muito pouco. E já está Uhum, tudo normal, não está mais descamando. Só fez certo. 7 dias. Eu posso Uhum. fazer outra sessão ou tenho que esperar os 14 dias? Tem que esperar, sabe por quê? Porque assim, ele para de descamar, mas a sua pele ainda não está 100% regenerada, né? Então, assim, tem que esperar, até porque o efeito despigmentante ele está acontecendo, a gente só não está vendo. Então, eu sugiro que você de fato espere ali até os 14 dias. Hoje seria o dia ideal, tipo assim, é o intervalo ideal para o paciente ir no consultório, hidratar, né? Você vê como teve a reação, perguntar para o paciente como foi a descamação, no caso em você, né? Como foi, já tirar uma foto e preparar uma outra estratégia para estar utilizando. Opa, deu resultado, descamou, bora tirar uma foto para ver se deu já algum clareamento do primeiro dia, do dia antes de utilizar para hoje. E aí você já pensa se você vai usar algo mais forte ou não. Pelo que você me disse assim que descamou, não sei como foi o nível de clareamento, mas eu sugeriria você continuar com peeling de cerveja e dependendo do seu intuito, pode até aumentar o tempo que esse peeling fica, tá? Mas menos de 7 dias eu acho muito curto. Peeling de 7 dias que eu faria é tipo mais peelings enzimáticos, peeling de diamante, que são peelings bem superficiais. Químicos eu realmente não indico no intervalo tão pequeno, tá bom? Obrigado. Aí eu vou Nada. aumentar a próxima sessão, Você porque eu pode só queria aumentar, ficar tipo, 2 horas. pronto, você pode aumentar para 4, né? Você deixou 2, você pode aumentar para 4. Tá, obrigada. Nada. Então vamos lá, gente. Então, além disso, né, a gente pode estar equilibrando, fazendo e tendo resultados muito bacanas. Outro ponto do peeling manipulado, né, é que hoje a gente está se desenvolvendo e tendo ações bem diferenciadas, tá? Deixa eu ver o que mais. Então, tudo vai ser em relação direcionada à nossa pele, né? O desenvolvimento de formulações, também aprender, porque um produto manipulado, ele não vem com receita de bolo, então você recebe ali o ácido, você fica, meu Deus, o que é que eu faço com esse ácido? Porque quando você está com um produto industrializado, ele vem dizendo direitinho o passo a passo para usar. Aqui não, né? Aqui a gente fica um pouco perdida quando é o manipulado. Eles são produtos que vão estar gerando interações muito grandes, a gente pode estar usando em relação à acessibilidade, né? Então, de acordo com a necessidade, aumenta tempo, diminui, dependendo do ácido, aumenta a camada, reduz. Então, isso vai ser algo mais diferenciado. E outro ponto que nós vamos ter é em relação ao preço, né? Então, assim, o que me fez, quando eu entrei no mundo dos peelings manipulados, usar um produto manipulado?
Na realidade, o que aconteceu é que, no meu início de carreira, né? Gente, eu vim de uma família muito simples, mas muito simples, que durante a minha faculdade teve momentos que eu não tinha dinheiro para ir assistir aula, então eu não fui, faltei, porque minha mãe não tinha dinheiro para pagar o ônibus, então eu fui para a faculdade por fiéis, né? Então, assim, tinha auxílio, e assim, eu não tinha dinheiro. E quando eu me formei, eu me tornei uma profissional cheia de sonhos, com diploma na mão e lisa, porque eu não tinha dinheiro para nada. Então, eu tinha colegas que já tinham quase uma clínica montada, que o pai já tinha feito tudo, e eu estava ali lisa, né, querendo ter um futuro pela frente, desesperada. Foi quando eu comecei a trabalhar numa farmácia de manipulação, eu já trabalhava, já tinha cursos de limpeza de pele, de peelings, coisas mais simples, e aí, quando eu entrei na farmácia de manipulação, eu digo, gente, é isso mesmo, produção. Tem peeling de R$ 30, tem peeling de R$ 40. E os kits, quando eu ia comprar, eram kit de 600, 700. Vocês sabem da realidade dos kits que a gente vai comprar da indústria. E eu fiquei assim, gente do céu, como é que eu vou fazer? Eu nunca vou ter dinheiro para comprar um kit, porque quando eu ia para o kit por R$ 1.000, eu não tinha dinheiro para aquilo, né? E na minha época, viu, Mayara? Você que está dizendo que tá a minha situação, na minha época, menina, eu não tinha, ainda era na época do cheque, viu? Cartão de crédito não era tão fácil assim, nem as pessoas parcelavam tanto. E o povo ainda vendia no cartão, no cheque. E eu ficava assim, gente, será que eu vou me meter a fazer uma dívida, tipo, para eu comprar todos os produtos que a indústria solicitava? Eu tinha que gastar, tipo, uns 1.500, R$ 2.000. E eu entrei em pânico. Quando eu entrei na farmácia de manipulação, eu vi que eu poderia estar comprando peelings com valor muito baixo e cobrar um valor tanto quanto. Então, geralmente, no primeiro e no segundo peeling que eu fazia, eu já pagava todo o meu kit. Então, aquilo me deu aquele uau, né? Aquele sossego, assim, eu vou conseguir comprar meu kit porque eu consigo pagar. Em contraproposta, peelings manipulados têm a validade baixa. Então, dependendo do ácido, vai ter uma variação de 2 meses até 6 meses a validade do produto. Então, assim, hoje eu tenho um fluxo muito grande. Peeling não. De vez em quando ainda vence na minha mão, mas dificilmente vence. Mas quando eu comecei, eu pedia pouquinho. Então, eu pedia tipo assim, me dá 20 gramas desse, 15 gramas. Eu não tinha tanto cliente, né? Como hoje, né? Aqui eu tô falando da Irlanda, já são quase meia-noite. E hoje, tipo, hoje foi um dia que eu atendi, deixa eu ver, eu atendi de 8 da manhã a 8 da noite, né? Então, assim, o meu consultório hoje foi lotado só de peeling. Então, se isso acontecesse comigo há 10 anos atrás, nenhum peeling tinha vencido, mas antes eu ficava assim, gente, eu só posso comprar um ou dois, porque se vencer e tal, eu fico desesperada, né? Então, assim, o manipulado, ele entrou para mim como uma solução plausível, né, para a gente trabalhar. Por exemplo, eu esqueci qual era o valor que estava o peeling de cerveja, mas vamos lá. Um valor de, sei lá, um valor de 100, R$ 150 por um peeling de cerveja. Gente, no primeiro peeling que você fizer, você já pagou o peeling. Então, assim, já tá, ó, ok. Então, todo o resto, de certa forma, é uma coisa assim mais, como é que eu posso dizer? É mais lucro, né? A gente vai estar tendo lucro. Claro que, assim, eu tenho que pensar que eu vou comprar um peeling, esse peeling dá em média para eu fazer de 10 a 15 pessoas. Então, meu intuito é eu fazer 15 pessoas utilizando aquele peeling. Tá? Às vezes a paciente está comigo com uma drenagem, já estou vendendo ali o peeling porque eu não quero que esse peeling vença, né? Então, assim, o manipulado ele me pegou antes de verdade, por qualquer outra coisa, pelo preço, porque eu descobri que era plausível ter resultados maravilhosos com um produto barato. Mesmo ele sendo com a validade baixa, para mim, valeu muito a pena. Lembrando que eu só compro peeling quando eu tenho um paciente. Então, assim, eu não vou comprar um peeling para clarear melasma se eu não tenho nenhum cliente de melasma, a não ser que eu estou comprando para fazer um teste em mim, eu estou ali para fazer testes. Inclusive, quando eu iniciei, eu fazia na família, né? Porque minha mãe, coitada, cansei de queimar minha mãe, manchar e depois clarear aquela. Eu digo assim, meu Deus, mamãe não vai me processar, então eu posso errar com ela bem muito, porque mamãe não vai me processar.
E aí eu fazia muito no meu início de carreira e chamava minhas tias, a avó. Eu digo, gente, é o seguinte, paguem pelo menos o preço do produto. E cobrava um valor mais em conta para a família, né? Mas meu intuito ali também era estar recebendo dinheiro. Gente, tudo da estética é caro, tudo da estética é caro, tudo da estética é caro. Então, tipo, eu pedia na época, tipo, R$ 50 de cada uma, e todo mundo pagava, morta de feliz, estava fazendo um peeling barato, e eu estava ali pagando minhas contas, né? Acabava que o peeling que eu comprava, ele já se pagava e ainda tinha um lucro nas minhas mãos. Então, o peeling, para mim, manipulado, ele veio com esse intuito. Importante saber e ter cuidado com a questão da validade, né? Que eu não vou dizer para vocês que são só flores, porque se você não usar, vai vencer e seu dinheiro está indo pro lixo. Então, ter muito cuidado na hora de estar comprando. Quando nós falamos dos produtos industrializados, eles vêm com outra roupagem. Qual é a grande proposta dos produtos industrializados? São produtos que são vendidos por empresas conceituadas, inclusive grande parte das empresas, elas já estão hoje no mercado com 25 anos aproximadamente, foram 25, 30 anos, começou a se desenvolver essas grandes indústrias, como Adcos, BioAid, Tulípia, deixa eu ver o que mais, Belcol, enfim, essas grandes marcas que nós temos hoje, elas foram lançadas, a grande parte delas na década de 90, quando houve o boom do peeling e o profissional de estética, ele estava ali. Eu nem sou médico para utilizar e nem sou o público final para fazer uso. Então, assim, quem eu sou e o que eu devo fazer, né? E aí foi quando a farmácia de manipulação e as empresas entraram para começar a suprir essas formas, esses produtos que tinham esse intuito de ser mais impactante nesse momento, né? De gerar esse intuito de renovação de pele, de clareamento de tudo para esse público. E foi quando surgiu essas principais marcas que a gente conhece, tá? Deixa eu ver o que mais. Eles geralmente são produtos que são feitos testes, inclusive para a Anvisa liberar um determinado produto. Esse produto ele tem que ser avaliado, tem que ser testado e tem que ser visto que de fato ele dá resultado. Se ele não der resultado, ele não pode ser comercializado, tá? Então, esse é outro ponto muito importante dos produtos industrializados. E eles são feitos para uma larga escala de pessoas utilizarem. Então, quando eu tenho um sabonete, por exemplo, de ácido glicólico, vou dar um exemplo aqui da Áticos, que é um sabonete super famoso, que é o glicoativo. O glicoativo, quando ele foi feito, ele foi testado num número muito grande de pessoas, para que pessoas de qualquer fototipo de pele, de qualquer característica de pele, possam usar tendo os menores riscos possíveis. Se fosse um sabonete extremamente forte, iria reduzir muito o número de pacientes que podiam usar e, ao mesmo tempo, ia aumentar muito o efeito rebote de irritação, pinicação e hipersensibilização, e não seria um produto que iria vender tanto. Então, tudo isso é observado na hora de ser lançado, de ser testado e de ir para o mercado um produto, tá? Outra característica é que esses produtos eles vêm com aqueles passo a passo. O que muitas vezes o industrializado ele dá esse conforto para o nosso coração. A gente está tão perdida que a gente quer só um produto assim que nos dê um conforto. Ai, meu Deus, eu posso usar e vai dar tudo certo porque eu estou seguindo aqui o passo a passo. E de fato dá resultado. Geralmente os peelings industrializados eles vão dar com o maior número de sessões, né? Acaba sendo um tratamento que ele é mais cansativo, não estou generalizando, tá? Mas grande parte dos produtos são assim. Quando você vai ver o número de sessões, geralmente são 10 sessões para obter um resultado positivo daquela mesma substância. Então, volta ao que a gente falou em relação aos manipulados, eles são um pouco mais fracos. Em contraproposta, para quem tem muito medo, para quem entra naquela adrenalina, então o peeling, os peelings industrializados, eles dão esse conforto, né, para a pessoa. E que se você tem muito, 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 muito medo, comece pelo industrializado mesmo. Não tem problema, não. E quando você se sentir bem o suficiente, vai para o manipulado,
Na dúvida, gente, faça o que você se sinta de fato à vontade. Agora, quando você começa a usar manipulado, é um caminho sem volta. É tipo quem tem carro sem direção hidráulica e pega um carro com direção hidráulica. Você não quer mais voltar para o carro que não tem, né? Os dois chegam lá, mas um realmente é mais diferente do que o outro, tá? Gente, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui, tem aqui mensagenzinha. Sara, quer falar alguma coisa? Vi agora a sua mensagem. Acho que ela apertou o botão sem querer. Deixa eu ver aqui. Aqui o Jane falando em relação à situação financeira, né, de kits. Gente, na última feira que eu fui, eu fiquei tão assustada com os valores dos kits, porque assim, eu sei que o mercado de estética é um mercado tão aquecido. Inclusive, eu, como profissional, eu tenho muito cuidado na hora de liberar produtos, cursos mesmo, para ser algo muito acessível, para a gente ter esse acesso, sabe? Ao mesmo tempo que eu vejo tudo crescendo, eu vejo um valor, assim, às vezes, tão impactante que para o nosso cliente muitas vezes fica complicado de passar. E eu já deixei de comprar produtos porque para mim ficava uma coisa muito complicada. Às vezes eu vejo assim, a tecnologia ela está chegando, mas ao mesmo tempo o nosso cliente ele não está absorvendo, né, esse aumento de valor gradativo às coisas que chegam para a gente, né? A Adriana perguntou se pode ser feito peeling nas mãos. Pode sim. Hoje, geralmente, substâncias mais utilizadas é o ácido salicílico e o ácido glicólico. São os dois mais utilizados, tá? Mas pode sim, principalmente quando a gente fala de finas linhas de expressões e de manchas pós-inflamatórias, tá? Professora, Oi, pode falar. sobre o peeling de Gessner, Uhum. você já teve alguma experiência para passar para nós? Sim, mas qual a sua dúvida em relação à solução de Gessner? Nada. Assim, eu nunca utilizei. Eu tenho ele em cabine, mas eu fico assim, segura em usar. Ai, gente, não fique insegura, não. A solução de Gessner é um dos peelings. O que acontece? Quando eu fiz até dentro do Aline Brito Pio, nós temos a solução de Gessner, ele é um peeling que ele foi reflexo de um peeling médico. Nesses meus mais de 10 anos trabalhando dentro de uma farmácia de manipulação, eu trabalhava muito com os dermatologistas. Então, quando eu trabalhava com eles, com os dermatos, então eles sempre mandavam fazer. Eu tenho muitos livros de dermatologia médica, e aí de peelings médicos. Foi quando eu digo assim, cara, o peeling, a solução de Gessner, ela é muito impactante nos peelings. Mas muito impactante mesmo. Porque a principal característica da formulação da solução de Gessner é que ela é um potente desengordurante, que era o que eu estava falando hoje um pouco na nossa aula, no início da aula. E quanto maior o efeito desengordurante, mais potente é o peeling que você vai usar. Inclusive, existem peelings só de solução de Gessner. Hoje, eu gosto de associar. Eu gosto de colocar a solução de Gessner e em cima colocar um outro peeling. De forma clássica, eu uso muito ele para o Aline Brito Pio. Mas se você quiser potencializar qualquer peeling, por exemplo, peeling de cerveja, você pode potencializar utilizando a solução de Gessner antes, tá? Agora, em relação à experiência, é mais você saber que o peeling de ácido retinóico, que a solução de Gessner é um peeling que geralmente vem no veículo alcoólico, que tem um cheiro forte de álcool, então você prepara a paciente para esse cheiro de álcool que ela vai sentir, e é um peeling que na hora que você está passando gera uma ardência muito grande. Então, sempre estou com o ventiladorzinho ali no rosto da minha paciente por conta disso. E o Jânio colocou aqui um ponto que é bem importante. Acaba confundindo com a linha solução de Gessner. Comecei a utilizar agora e fiquei com medo de não conhecer o pseudo-frouxe. Exatamente, quando você passa, principalmente por ele ser alcoólico, ele fica uma coisinha branca. E aí você pode até achar que é um frouxo, mas não é, né? O frouxo, geralmente, quando ele acontece, Jânio, a área primeiro fica muito vermelha, fica muito ardida para depois aparecer. E já o pseudo, não. Quando você passa ele, você vê que fica só uma marquinha branca. E logo depois ela sai, principalmente quando você molha, ela sai, tá?
Mas no caso da solução de Gessner que você utiliza, você pode estar só prepara a cliente que vai arder em relação à hora da aplicação da técnica, né? E para o cheiro forte. Então, também é importante ter já um ventiladorzinho do lado Aí, para aí potencializar a assim, utilização. eu posso estar passando uma camada dela, aí eu retiro e passo a solução de bicarbonato ou não? Eu já posso vir com um peeling de cerveja? Não, já pode vir com peeling de cerveja. Não precisa retirar a solução de Gessner, tá? Ah, Como ela é sim. no veículo alcoólico, a gente não tira. Eu só tiro a solução de Gessner se der problema. Então, assim, deu problema, eu vou neutralizar. Aí é quando você neutraliza. É importante ter, porque assim, a gente nunca sabe quando vai dar problema. Tipo, eu fiz uma paciente minha antiga, já Mas é conheço tipo a assim, pele, só uma camada, né? só uma camada. Eu tive uma paciente que eu fiz para ela a limpeza de pele, já conhecia a pele e tudo. No dia eu fiz o peeling, quando eu passei a solução de Gessner no rosto, gente, o rosto da paciente em 2 minutos virou um pimentão, começou a irritar. Ela, Aline, socorro, meu rosto. Então, assim, naquela hora eu já neutralizei, eu queria parar a ação daquele ácido. Mas se ela tivesse assim, de boa, Aline, tá pinicando, mas tá tudo ok. E eu tô visualizando que tá tudo ok, espera 5 minutinhos e aí você passa para o próximo passo, tá? Vamos lá, deixa eu só finalizar aqui com vocês, que hoje eu tô falando pra caramba, né, gente? Desculpa, eu falo demais. Então, pronto, os industrializados, eles já vêm prontos, né? Assim como isso acaba sendo uma principal desvantagem, porque ele vai tornar um peeling mais superficial, né? E sem considerar o tipo do paciente, qual a ação. Então, a gente acaba tendo esse problema em relação aos peelings industrializados. Aline, qual é o melhor? Hoje eu me sinto muito tranquila em utilizar o peeling manipulado. Por quê? Me traz um custo-benefício muito melhor. Inclusive, quando eu vim morar aqui na Irlanda, o fato de eu trabalhar com peelings diferenciados, por exemplo, muitas de vocês nem conheciam peeling de cerveja, é um peeling novo e que é um peeling que é bem impactante. A gente está falando de descamações leves, mas tem muito peeling da indústria que não gera nenhum tipo de descamação. E às vezes o cliente fica esperando aquilo e você não consegue alcançar, né? Então, assim, o peeling manipulado, ele te deixa mexer na formulação, te deixa ajustar, te dá campo para você brincar, né? Cuidado quando eu falo brincar, mas assim, para você ousar, para você mexer, para você criar, te dá mais chances para você entender e poder usar a cosmetologia. Já o peeling industrializado, que eu entendo a posição deles, né? É um peeling que de vantagem a validade é alta, te dá mais segurança, em contraproposta, te traz uma mesma coisa para um número de pessoas. E isso acaba não tendo um resultado tão positivo para nós que estamos utilizando, certo? Então, assim, são as duas características. Eu hoje trabalho muito com peelings manipulados, é o que eu gosto muito de indicar para os meus alunos, porque eu gosto que vocês tenham o que eu tenho. E o que eu passo para vocês, gente, aqui em todo momento, assim, dessa imersão, é exatamente vocês terem o que eu tenho acesso, né? Inclusive, eu pedi ontem, vou pedir de novo, né, para vocês tirarem uma foto, me marca no Instagram, me diz qual foi o insight da aula de hoje, o que que vocês gostaram mais, assim, o que que vocês não sabiam, o que que vocês acharam bem interessante da aula de hoje, me marca, que eu fico muito feliz, né? Uma forma de eu também visualizar ali o que vocês gostaram ou não. Amanhã, né, eu vou ter uma surpresa para vocês aqui na nossa terceira aula, que tá muito legal também. A gente vai ter muita coisa bacana. Então, assim, eu estou muito feliz com esse momento dessa imersão em peelings, porque eu acredito que é algo que vai trazer e que vai dar um grande diferencial na vida de vocês como profissionais, né? Que são estratégias que a gente acaba tendo, que nós vamos estar realizando e que a gente vai estar mudando também os nossos procedimentos. Se você já usava peelings somente industrializados, dê a chance para o manipulado. Se você tem medo, pega só um e vai testando devagar, não é para você pegar um peeling e usar assim de uma forma agressiva, como se não houvesse um amanhã. Não, não é bem isso, não é esse intuito também que eu quero que você faça. Eu quero mais é que você
possa se sentir à vontade. O meu intuito também dessa imersão em peelings é trazer para vocês uma segurança sobre o que vocês podem estar utilizando para vocês terem realmente um resultado bom e se sentirem seguras em relação, seguros e seguro, né, Jânio? Em relação aos protocolos, aos tratamentos que vocês estão utilizando e também, gente, ter resultados diferenciados. Porque vocês vão usar o que as outras pessoas não estão usando, o que os outros profissionais não estão usando. Então, isso para mim é o que faz o grande diferencial. Tá bom, gente? Eu vejo vocês amanhã na nossa aula. Deixa eu ver aqui. Ah, tem mais perguntas. O que você acha de associar o peeling de cerveja com microagulhamento? Em dias alternados, eu acho ótimo, tá, Janaína? Pode fazer sim. Deixa eu ver aqui. Eu não sei qual. O percentual. Maiara colocou aqui que para manchas são melhores os ácido salicílico e glicólico a 20% a 30%. Olha, a literatura fala geralmente a 20%. Eu trabalho a 10% e eu vou colocando camadas, tá, Maiara? Então, o nosso foco hoje não é esse, mas você pode estar fazendo dessa forma. Lembrando que, assim como em qualquer outro peeling, o uso domiciliar do cliente vai fazer toda a diferença e, obviamente, ter paciência quando nós estamos trabalhando com manchas senis, tá? São manchas mais antigas. E por que é o glicólico salicílico? Porque são ácidos que estimulam muito a renovação da pele, tá bom? A Lorane, o pós-peeling, você pede o paciente para utilizar por quanto tempo? De acordo com a necessidade dele. Em média, eu peço 3, no máximo 5 dias. Mas tem pacientes que passam 10 dias com peeling super sensível. Então, peço para ele usar durante os 10 dias para trazer aquela calma e amenizar ali a pele do paciente. Tá bom, gente? Meu Deus, 1h16 de aula. Gente, é muita coisa. Mas o mundo dos peelings é encantador, é muito gostoso, é onde vai trazer para a gente muito conteúdo. E quanto mais a gente bebe dessa água, mais a gente quer saber. Eu estou aqui mesmo para servir vocês, viu? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero todo mundo amanhã aqui, tá? Vai ser muito bacana eu ter vocês aqui comigo. Ai, me printem, me marquem, que eu quero ver vocês, o que vocês gostarem, o que vocês gostaram da aula de hoje, para trazer o melhor para vocês amanhã. Tá bom, gente? Um beijo grande, uma excelente noite para todos vocês. Obrigada a participação de todos vocês também, tá, gente? Beijão.